E se eu te dissesse que a maçonaria não é exatamente o que os filmes mostram, mas também não é só um clube social inofensivo, entre conspirações, símbolos estranhos, presidentes, artistas famosos, a verdade ficou perdida no meio do barulho. Hoje aqui no Decreto Sutil, a gente vai fazer algo raro, separar fato histórico, simbolismo real e mito moderno, sem Hollywood, sem teoria solta, só o que pode ser comprovado e o que pode ser interpretado com consciência. E no final, eu prometo, você vai olhar para esse tema com outros olhos. Historicamente, a maçonaria não nasceu como sociedade secreta, mas como corporações de ofício. Na Europa medieval, especialmente entre os séculos XII e XV, existiam guildas de pedreiros construtores responsáveis por catedrais, castelos e grandes obras. Esses grupos precisavam proteger seu conhecimento técnico, garantir qualidade e transmitir saber apenas a quem fosse iniciado. Daí surgem rituais de admissão, símbolos geométricos, graus de aprendizado. No século XVIII, ocorre a virada. A maçonaria deixa de ser operativa e se torna especulativa menos, ou seja, passa a usar a construção como metáfora para a construção do ser humano. Aqui é onde muita confusão acontece. A maçonaria não é uma religião. Ela exige apenas que o iniciado acredite em um princípio criador, chamado de grande arquiteto do universo. Esse termo não define um Deus específico. Uma doutrina religiosa é um conceito filosófico comum no iluminismo. Os três pilares centrais: liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, menos os mesmos que influenciaram a Revolução Francesa. Agora vamos ao que realmente intriga. A maçonaria usa simbolismo esotérico, mas isso não significa magia no sentido hollywoodiano. Principais símbolos e significados: esquadro, moralidade, retidão, compasso, limites, consciência, equilíbrio. Olha o que tudo vê. Vigilância da consciência, não controle global. Colunas JEB, dualidade, masculino, feminino, ativo, passivo. Pedra bruta e pedra polida. O ser humano antes e depois do autoconhecimento. Nada disso fala de demônios, pactos ou sacrifícios. Isso é mito moderno. A maçonaria teve influência política e cultural, principalmente nos séculos XVIII e XIX países, onde a influência foi histórica e documentada: Estados Unidos, França, Brasil, Inglaterra e Itália. Exemplos reais: George Washington era maçom, Benjamin Franklin era maçom, e Dom Pedro I teve vínculo com a maçonaria brasileira. Até que ponto os símbolos são perigosos, ou apenas espelhos? Deixe essa reflexão nos comentários, quero ler o que você pensa. Existe uma pergunta que quase ninguém faz do jeito certo. Se a maçonaria fosse realmente um governo oculto global, por que ela se exporia tanto através de símbolos públicos? Aqui entra uma similaridade interessante com séries como Mr. Robot e Dark. Em Mr. Robot, o poder real não está em um vilão caricato, mas em redes de influências silenciosas, pessoas que compartilham valores, visão de mundo e acesso à informação. Não existe um botão secreto controlando tudo, existe estrutura, narrativa e consciência coletiva. Na maçonaria histórica, o poder nunca foi mágico, foi intelectual, simbólico e social. Os símbolos funcionam como linguagem comum entre iniciados, ferramenta de identificação de valores e forma de transmissão de conhecimento abstrato. Isso é confirmado por estudos sociológicos sobre sociedades iniciáticas. Agora pensa comigo, se símbolos moldam comportamento, e comportamento molda sociedade, até que ponto quem domina o símbolo influencia o rumo da cultura? Você acredita que o verdadeiro poder está em quem manda, ou em quem define o significado das coisas? Comenta aí. Essa resposta diz muito sobre como você enxerga o mundo. Aqui entra uma comparação que atravessa gerações. Matriz. Pouca gente percebe, mas Matriz é um filme profundamente simbólico e iniciático. Não fala de máquinas dominando humanos. Fala de consciência adormecida. E isso conecta diretamente com a filosofia simbólica da maçonaria. Na maçonaria, o iniciado desperta para ver além da aparência, aprende a diferenciar ilusão de estrutura, trabalha propriamente como ferramenta. Em Matriz, Neo não ganha poder externo. Ele muda a forma como observa a realidade. Esse paralelismo não é coincidência narrativa. É a mesma base filosófica usada por escolas herméticas há séculos.
A realidade percebida depende do nível de consciência do observador. Aqui entra o ponto quântico filosófico. Não no sentido de física aplicada, mas de consciência moldando experiência. E isso gera uma pergunta desconfortável mas necessária. Se a maioria das pessoas vive no automático, quem realmente controla a realidade? As estruturas externas, ou a mente que nunca foi treinada para questionar? Existe algo curioso no comportamento humano. Tudo o que não é totalmente visível desperta medo. E a maçonaria sempre foi menos sobre esconder e mais sobre iniciação gradual. History coming. Isso não é exclusivo da maçonaria. Escolas de filosofia como pitagóricos, escolas platônicas, tradições herméticas, também não ensinavam tudo de uma vez. Por quê? Porque conhecimento sem preparo gera distorção. A maçonaria trabalha com a ideia de que nem todo conhecimento é útil em qualquer estágio. Consciência precisa amadurecer antes de receber símbolos mais profundos. Esse conceito aparece claramente em séries como Dark. Ali, a informação não é escondida por maldade, mas porque cada revelação muda completamente a percepção da realidade. Agora pensa nisso. Se você recebesse hoje uma verdade que desmontasse tudo o que você acredita, sua mente estaria pronta? Você acha que o conhecimento deveria ser totalmente aberto para todos? Ou entregue conforme o nível de maturidade de quem recebe? Um dos maiores erros populares é confundir influência histórica com controle absoluto. Nos séculos 18 e 19, a maçonaria funcionava como espaço de debate intelectual, troca de ideias políticas, difusão de valores iluministas, em uma época em que não existia internet, livros eram censurados, ideias eram perseguidas. Isso fez com que muitos líderes fossem maçons, mas isso não significa que a maçonaria manda nos governos. Existe uma hierarquia secreta global. Aqui cabe uma analogia moderna, House of Cards. Na série, o poder não vem de uma entidade secreta única, mas de alianças temporárias, interesses compartilhados e narrativas bem construídas. O mesmo aconteceu historicamente. Você acredita que o poder hoje está mais concentrado em instituições ou espalhado em redes invisíveis de influência? Outro mito forte: quanto mais alto o grau, mais poder a pessoa tem. Historicamente e simbolicamente, isso é falso. Os graus maçônicos representam estágios de aprendizado, níveis de responsabilidade simbólica, aprofundamento moral e filosófico. Não são patentes militares. Isso se conecta com narrativas modernas como Doctor Strange. No filme, o personagem não sobe de nível para dominar os outros, mas para dominar a própria mente, controlar impulsos, entender limites da realidade. Na maçonaria, o verdadeiro trabalho é interno. O templo é a consciência. Você acredita que evolução pessoal é algo que se conquista rápido, ou algo que exige etapas, disciplina e tempo? Símbolos maçônicos aparecem o tempo todo no cinema e nas séries, mas quase nunca do jeito correto. Exemplos: o Sisi da Vinci, Eyes Wide Shut e Westworld. Essas obras usam símbolos reais, olhos, portais, máscaras e dualidade, mas aplicam uma narrativa exagerada para gerar impacto emocional. Isso cria um efeito psicológico importante. O cérebro associa símbolo a perigo. Na maçonaria real, o símbolo não controla, ele revela para quem sabe interpretar. É como uma linguagem. Você acha que o cinema ajuda a revelar verdades simbólicas, ou cria medo para distrair as pessoas do essencial? Aqui está o ponto mais profundo e menos falado. A maçonaria não promete poder externo. Ela propõe responsabilidade interna. Seu objetivo simbólico é transformar o indivíduo e refinar caráter. Desenvolver consciência ética, isso dialoga diretamente com a visão quântico-filosófica moderna. O observador influencia a experiência. A realidade interna molda escolhas externas. Não é sobre controlar o mundo, é sobre não ser controlado internamente. E isso talvez seja o ponto mais assustador para muita gente. Se a maior prisão não é externa, mas mental, quem realmente está livre hoje? Se esse conteúdo abriu sua mente de forma lúcida, deixa sua curtida menos. Isso ajuda demais o decreto sutil a crescer com responsabilidade. Se inscreve no canal para continuar explorando consciência, ciência e simbolismo sem fantasia, mas com respeito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!